A luz dourada do entardecer refletia-se nas janelas de vidro do Hotel Heimblick, em Colônia, quando Richard Faulkner parou na porta do restaurante do hotel. À sua frente desenrolava-se uma cena que o deixou completamente desequilibrado. Uma jovem empregada de mesa, com pouco mais de 20 anos, alimentava com um sorriso paciente Sophie, a sua filha de 4 anos, que há semanas não falava uma única palavra com nenhuma das amas profissionais. "Olha, papá, isto é delicioso!" exclamou Sophie alegremente e abriu a boca para receber a próxima colherada. A jovem sorriu, limpou-lhe gentilmente o molho do queixo e transformou a refeição num pequeno jogo. Atrás de Richard, Amanda, a atual ama, saiu do elevador com os olhos cansados. "Desculpe, Sr. Faulkner, mas vou demitir-me. A sua filha é muito difícil." Richard acenou com a cabeça quase imperceptivelmente. "A sua folha de pagamento estará pronta amanhã." Os seus olhos permaneceram imóveis, fixos na cena à sua frente. A empregada que fazia Sophie rir conversava com ela como se fossem velhas amigas. As pequenas Asieden comiam sem a menor reclamação. "Quem é ela?" perguntou Richard ao gerente do hotel, Meldal, que passava por ali. "Uma nova empregada de mesa, Lena Mertens, está conosco há um mês. Por quê?" "Porque ela acabou de resolver um problema para o qual eu não conseguia encontrar solução há semanas", murmurou Richard. Emil franziu a testa. Ela deveria estar a servir as mesas 7 a 12, não a tomar conta de crianças. "Eu vou agora." "Não." Richard levantou a mão. "Eu trato disso." Enquanto se aproximava, sentiu as memórias dos últimos 2 anos a invadi-lo. Desde a morte da sua esposa Cara, nada mais era como antes. Sophie tinha deixado de sorrir e ele tinha se refugiado na expansão internacional da sua cadeia de hotéis. O trabalho era mais fácil do que a dor. Tinha regressado à Alemanha há apenas um mês, determinado a recomeçar. Mas até agora, ele só tinha percebido como era incapaz de se aproximar da própria filha. "Como conseguiu isso?" perguntou diretamente à empregada de mesa. Lena olhou surpreendida quando reconheceu o proprietário do hotel. "Sr. Faulkner, eu não queria." "Bem, espero ter conseguido." "Perguntei como conseguiu", interrompeu ele calmamente. "Há semanas que tentamos que ela seja sensata." Lena sorriu, acariciando o cabelo de Sophie. "Contei-lhe que as princesas precisam de energia para superar as suas aventuras." "Não é verdade, Sophie?" "Vi a Ana", exclamou a pequena entusiasmada. Richard observou a sua filha. Há anos que não via aquele brilho nos seus olhos. "Tenho de voltar ao trabalho, Sr. Faulkner", disse Lena, visivelmente envergonhada. "Claro." Mas antes que ele pudesse acrescentar algo, Emil apareceu novamente. "Senhorita Mertens, precisamos de conversar", disse ele severamente. Lena acenou com a cabeça e seguiu-o até a cozinha. Sophie, por outro lado, começou imediatamente a protestar. "Quero que seja a Lena a alimentar-me, não tu." Naquela mesma tarde, Richard estava sentado na sala do presidente, debruçado sobre uma pilha de contratos, quando a recepção ligou. "Sr. Faulkner, há uma jovem lá embaixo. Ela diz que quer se despedir da filha." "Uma tal Lena Mertens. Devo mandá-la subir?" "Sim, claro." Minutos depois, Lena estava nervosa na porta. Sophie, que brincava com as bonecas, levantou-se de um salto. "A Lena, estamos a brincar." "Olá, princesa", respondeu ela com um sorriso triste, ajoelhando-se e abraçando-a. "Só queria dizer adeus." "Adeus", repetiu Richard, confuso. "O Sr. Dahl despediu-me hoje", explicou ela baixinho. "Abandonei as minhas tarefas para ajudar a sua filha." "E por isso vai ser despedida?" perguntou Richard. A sua voz misturava perplexidade com raiva. "Eram as regras, Sr. Faulkner." Sophie agarrou-se à perna de Lena e não queria largá-la. Em 2 meses de entrevistas com babás profissionais, nenhuma tinha conseguido o que esta jovem tinha conseguido em poucos minutos. "Tem experiência com crianças?" perguntou Richard de repente. "Criei os meus 3 irmãos mais novos", respondeu ela simplesmente. "A minha mãe sempre trabalhou muito." Richard acenou lentamente com a cabeça. Uma decisão espontânea, mas clara, formou-se dentro dele. "Ofereço-lhe o dobro do seu salário se tornar a ama temporária da Sophie." Lena olhou para ele. "Sr. Faulkner, não tenho qualificações. Por isso tem algo melhor." Interrompeu ele, apontando para Sophie, que se aconchegava a ela com um sorriso. "A minha filha confia em si. Isso vale mais do que qualquer diploma."
Lena ficou em silêncio por um momento, mordendo o lábio inferior. A minha mãe está doente, disse ela finalmente. Os tratamentos são caros. Estou a poupar para o seu seguro. O hotel cobre o seu seguro, disse Richard calmamente. E podemos falar sobre um adiantamento, se for urgente. Os seus olhos brilharam, mas ela forçou-se a ficar calma. Aceito, Sr. Faulkner, mas apenas temporariamente. Ele estendeu-lhe a mão. Bem-vinda à família. Temporariamente. Nenhum dos dois imaginava que essa decisão impulsiva mudaria toda a sua vida. 2 semanas depois, o quarto presidencial do Hotel Heimblick tinha se transformado num lar animado. Richard ficou parado na porta e observou Lena e Sophie a estender a massa na pequena cozinha. Agora vamos pressionar bem as forminhas, explicou Lena pacientemente, sentindo as pequenas mãos de Sophie. Mas também se pode comer, não é? Perguntou a pequena, curiosa. O papapá pode provar. Richard limpou a garganta, sentindo-se apanhado. Só se eu também puder ajudar. Então veste isto primeiro. Sorriu Lena, entregando-lhe um avental com padrão de girafas. O mesmo que Sophie usava. As regras da cozinha aplicam-se a todos, mesmo aos milionários. Richard riu-se, envergonhado, e amarrou o avental. Tudo bem, hoje sou apenas o aprendiz, certo? Exato, eu sei mais do que você, papai, Sophie se gabou orgulhosa. Os minutos seguintes foram repletos de risadas e vozes infantis. Richard amassava a massa, Sophie dava instruções e Lena corrigia quando ele era muito brusco. Pela primeira vez em meses, o tempo não parecia trabalho, mas sim vida. Tem farinha no seu nariz, observou Lena com um sorriso. Richard tentou limpá-la e só a espalhou ainda mais. Sophie riu alto e, por fim, Lena também teve de rir. Deixe-me ajudar, disse ela, limpando-lhe suavemente o rosto com um pano úmido. Um breve momento surgiu, demasiado íntimo, demasiado real. Mas ambos recuaram, envergonhados. Obrigado por tudo, murmurou Richard baixinho. Não precisa agradecer, respondeu Lena. É o meu trabalho. Nós dois sabemos que é mais do que isso, respondeu ele antes que o telefone tocasse. Sim, Dal, os investidores japoneses em 10 minutos. Estou a caminho. Ele suspirou. Tenho que ir. Desculpe, princesa. O papá tem que trabalhar. O rosto de Sophie imediatamente perdeu a alegria. Vamos guardar alguns biscoitos para ele, sugeriu Lena rapidamente. Ou comemos todos, exclamou Sophie, rindo novamente. Quando Richard voltou mais tarde naquela noite, foi recebido por uma imagem incomum. A mesa estava posta, 3 pratos, 3 copos. O cheiro de comida caseira pairava no ar. Pontualmente, Lena acenou com a cabeça. Sophie queria mostrar-lhe uma coisa. A menina correu na direção dele com uma foto. Olha, és tu, sou eu e a Lucy, a fazer biscoitos. 3 figuras esquemáticas sob um telhado. Todas a rir. Durante a refeição, Lena contou sobre a sua infância no Mar do Norte, sobre a sua avó, que lhe ensinou a cozinhar, e sobre como ela queria estudar gastronomia, até que a sua mãe adoeceu. Por que colônia? Perguntou Richard. Porque a minha mãe sempre disse que aqui havia oportunidades. Então vim quando ela adoeceu. O que ganho é suficiente para os medicamentos dela. Devia continuar os estudos em algum momento, talvez um dia. Agora é a vez de outras pessoas. Mais tarde, quando Sophie adormeceu, Richard encontrou Lena ainda na cozinha. Já fez o suficiente hoje, descanse. Estou quase a terminar, respondeu ela. Arrumar-me acalma. A mim também, disse ele, pegando numa toalha seca. Ela olhou para ele surpreendida. Não precisa fazer isso. Mas hoje sim. Por um tempo, trabalharam em silêncio lado a lado, até que Richard disse: Por que é tão boa com ela? É mais do que simples diligência. Lena colocou a esponja de lado. Quando eu tinha a idade da Sophie, o meu pai foi-se embora. A minha mãe trabalhava dia e noite. Jurei a mim mesma que nenhuma criança a meu cargo se sentiria assim. Os seus olhares cruzaram-se e compreenderam-se. Ela ama-a, disse Richard finalmente. Esta manhã, ela disse que a senhora era como a mãe de que ela mal se lembra. Lena baixou o olhar, visivelmente comovida. Não posso me apegar demais. Isso aqui é apenas temporário. Às vezes, Richard dizia baixinho, as coisas mudam quando você deixa. As semanas se passaram. Richard começou a adiar compromissos para tomar café da manhã com Sophie. As viagens de fim de semana se tornaram rotina. Eles riam, cozinhavam,
conversavam. Sem perceber, construíram algo que parecia uma família. No dia do aniversário de Sophie, Lena decorou o quarto com guirlandas coloridas, fez um bolo e convidou os funcionários para a festa. "O que desejaste?" perguntou Richard quando Sophie soprou as velas. "Não posso dizer, senão não se realiza." Ela riu. Mais tarde, enquanto a criança brincava, Richard ficou ao lado de Lena, que via fotos no seu telemóvel. "Obrigado por lhe terem proporcionado um aniversário verdadeiro. Todas as crianças merecem dias especiais." "Faz-nos bem a ambos", confessou Richard. "Desde que vocês estão aqui, este quarto de hotel parece um lar." Lena olhou para ele e viu algo no seu olhar que a inquietava e aquecia ao mesmo tempo. Mas antes que ela pudesse dizer algo, Sophie chamou Lucy. "Podes contar-me uma história?" "Claro, princesa." Ela pegou a criança nos braços. "Amo-te, mamã", murmurou Sophie, sonolenta. Lena congelou. O seu olhar procurou a reação de Richard. Ele ficou parado. Nenhum sinal de raiva, apenas um sorriso suave e triste. "Vai, ela precisa de ti", disse ele calmamente. Enquanto ela levava a criança para a cama, Richard ficou parado na janela por um longo tempo. Pela primeira vez desde que Carla se fora, pensar nela não lhe causava dor, mas sim gratidão e esperança de que talvez fosse possível ter uma segunda oportunidade. Na manhã seguinte, a luz do sol inundava a varanda da casa de campo de Richard, nos arredores de Bona. De lá, ele viu Lena e Sophie a plantar flores no jardim. O riso delas soava como uma música que ele sentia falta há muito tempo. "Você parece diferente", observou Emil, que acabara de chegar para discutir os novos contratos do hotel. "Quase feliz." Richard sorriu com equilíbrio. "Talvez eu esteja. E isso é graças à garçonete que agora é sua namorada." O tom de Emil tinha um tom amargo de escárnio. "O nome dela é Lena", respondeu Richard calmamente. "E ela me mostrou que há mais coisas na vida além do trabalho." Emil bateu com a xícara de café na mesa. "Eu te conheço desde a faculdade, Richard. Depois da morte de Claire, você jurou nunca mais se envolver com ninguém. O que te faz acreditar que uma jovem sem formação compreende a sua vida? Não fale sobre coisas que não conheces." A voz de Richard tornou-se firme. "Ela tem mais coração e inteligência do que a maioria das pessoas que conheço." Emil levantou as mãos em sinal de rendição. "Só me preocupo contigo. Não quero que cometas erros por solidão." Antes que Richard pudesse responder, Sophie correu para o jardim. "Pai, vem ver as sementes que plantamos." Richard levantou-se, grato pela distração. "O dever chama", disse ele e saiu rindo, sem ver Emel olhando para ele, calculista e fria. À tarde, após um tranquilo almoço em família, Richard encontrou Lena na cozinha. Ela preparava limonada, as mãos tremendo levemente. "Sempre que estás nervosa, cozinhas", observou ele sorrindo. "Tão fácil de perceber?" perguntou ela surpreendida. "Depois de 2 meses." "Sim", ele aproximou-se. "O que te preocupa?" Lena hesitou. "A minha mãe ligou esta manhã. Os médicos querem fazer novos exames. Não parece nada bom." Ele colocou a mão no ombro dela para a acalmar. "Se precisares de tempo ou de um especialista..." "Não é só isso", ela o interrompeu. Seus olhos brilhavam com lágrimas contidas. "Às vezes sinto que estou vivendo uma vida emprestada. Tenho tudo o que sempre sonhei, segurança, risadas, família, mas nada disso me pertence. E se pudesse pertencer?" Richard perguntou baixinho. Seus olhares se encontraram por um breve momento, cheio de perguntas não ditas. Ele deu um passo à frente, mas então o telemóvel de Lena tocou. Ela olhou para o visor e ele empalideceu. "É o hospital", sussurrou ela. Richard observou a expressão dela mudar enquanto ouvia. "Ela precisa de ser operada imediatamente", disse Lena, ao desligar. "E o seguro de saúde só cobre uma parte. Diz-me quanto custa?" "Nós tratamos disso", disse ele sem hesitar. Ela abanou a cabeça. "Não, não posso aceitar o teu dinheiro. Já fizeste demasiado. Isto não é caridade, Lena. É ajuda, tal como a que nos deste." "Precisamente por isso", respondeu ela baixinho. "Tenho de manter limites." Mais tarde, Richard encontrou-a no terraço, olhando silenciosamente para as estrelas. "Conta-me sobre a tua casa", pediu ele. "Uma pequena vila no Mar Báltico", disse ela com um sorriso gentil. "Casas coloridas, cheiro de sal no ar, e todos conhecem todos. A minha mãe vendia peixe no mercado até adoecer. Agora, a minha irmã cuida dela. Ela só tem 18 anos. E tu?"
Perguntou Richard. Nunca pensaste em ter alguém para cuidar de ti? Eu precisava ser forte. Depois que o meu pai faleceu, não havia tempo para fraquezas. Parece que somos mais parecidos do que eu pensava. Em que sentido? Nós dois temos medo de precisar tanto de alguém que a perda dessa pessoa nos destrua novamente. Longo silêncio. Então ela sorriu tristemente. É verdade. Eles se inclinaram lado a lado na grade, tão próximos que seus ombros quase se tocavam. Mas antes que sua proximidade se tornasse palpável, o telemóvel dela vibrou novamente. Minha irmã, murmurou ela depois de ler a mensagem. Tenho que ir a Hamburgo amanhã de manhã. Há documentos para o hospital. Vamos todos juntos, decidiu Richard. Mas de volta ao hotel, ele percebeu que Lena estava diferente. Mais calma, mais fechada. Quando ele tentou falar sobre a noite em Bonn, ela evitou o assunto. Alguns dias depois, Emil entrou sem avisar no escritório de Richard. Precisamos falar sobre a senhora Mertens. Se você voltar, quero avisá-lo. Emil colocou uma pasta sobre a mesa. Eu fiz algumas pesquisas. A mãe dela está realmente doente. Sim, mas os custos do tratamento são astronômicos. Como é que ela vai pagar isso? Espionaste-a. A voz de Richard era cortante. Chamo a isso precaução. Estás cego. Aparece uma mulher bonita com problemas financeiros. Torna-se a heroína da tua filha. É demasiado perfeito. Pensa bem. Richard abriu a pasta. Contas, extratos bancários, tudo parecia verdadeiro. E, no entanto, algo não estava certo. O que queres dizer, Emil? Que ela está a aproveitar-se de mim. Eu digo que ela vê em ti uma solução. Tu vês nela a família que perdeste. Uma única frase e a dúvida penetrou no coração de Richard. O baile de gala do hotel é daqui a 2 semanas, acrescentou Emil. Observa como ela se comporta. Às vezes, é preciso distância para ver com clareza. Quando Emil se foi, Richard ficou sozinho diante do arquivo. Ao lado dele, uma imagem infantil, 3 figuras sob um telhado, pintada por Sophie. Ele fechou os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, ele não sabia em quem confiar, na sua razão ou no seu coração. O zumbido das luzes de neon no corredor do hospital fazia a cabeça de Lena latejar. Ela estava sentada num banco, as mãos agarradas a um orçamento de 74 mil euros. Uma quantia que ela nunca conseguiria pagar, mesmo com um salário anual. Sem a operação, o médico tinha dito que a sua mãe talvez não sobrevivesse ao mês. Menina Mertens, a voz fez-lhe estremecer. Ela levantou os olhos e congelou. Em frente a ela estava Emeld Dahl. O quê? O que está aqui a fazer? Ele sorriu levemente. Por acaso, tenho bons contatos neste hospital. Lena fechou a pasta rapidamente. Se está a insinuar que eu... Quero ajudá-la. Ele interrompeu-a hipocritamente. Digamos que estou preocupado com o Richard e a sua filha. São como família para mim. Ele tirou o seu bloco de notas, pegou numa caneta e escreveu algo. Ofereço-lhe um empréstimo de 80 mil euros sem juros. Lena pestanejou incrédula. E o que quer em troca? Apenas uma pequena coisa. Depois do baile, deixam os Falkners para sempre. O seu rosto descompassou-se. Quer que eu vá embora. Eu chamo isso de bom senso. Vocês não pertencem a este mundo. Lena, acredita mesmo que um homem como Richard, um empresário, criado entre luxo e acadêmicos, se casaria com uma simples empregada de mesa? Ele vê consolo em vocês. Vocês veem salvação nele. Mas um dia o conto de fadas vai acabar. E então o coração de Lena começou a bater forte até as têmporas. Cada uma das suas palavras atingia o ponto fraco do seu próprio medo. Preciso da sua resposta até amanhã, disse ele calmamente, colocando um cartão de visita ao lado dela. Depois disso, será tarde demais para si e para a sua mãe. Mais tarde naquela noite, Lena sentou-se ao lado da cama de Sophie, que dormia tranquilamente, com o pequeno unicórnio nos braços. Lágrimas corriam silenciosamente pelo seu rosto. No seu telemóvel, uma mensagem da sua irmã piscava. A mãe está a enfraquecer. Os médicos dizem que não temos mais tempo. Alguém bateu à porta. Richard estava lá, descalço, com um olhar preocupado. Podemos conversar? Perguntou ele baixinho. Claro, ela seguiu-o até a sala. Desde que voltamos, estás diferente, começou ele. O que se passa? Só preocupações com a minha mãe. Eu posso ajudar. Por que não me deixas? Porque não quero ficar em dívida com ninguém.
Ela deixou escapar com mais dureza do que pretendia. Ele recuou, magoado. Com ninguém ou comigo. Não queria dizer isso, sussurrou ela. Parece que tens medo do que os outros possam pensar. Ela ficou em silêncio. Após um momento, ele mudou de assunto. O baile é no sábado. Quero que me acompanhes. Como Sophie Nanny, como minha acompanhante. Os olhos dela arregalaram-se. Quero que todos vejam quem tu realmente és. A mulher que trouxe luz às nossas vidas. Quando ele saiu, ela ficou a olhar para o telemóvel. Eram 4 da manhã quando ela ligou para o número do Emil. Aceito a oferta, mas só depois do baile. Menina esperta, disse ele satisfeito. 8 da manhã, no meu escritório. O cheque está à tua espera. O baile, um conto de fadas de ouro e cristal. A elite de Colônia misturava-se com investidores internacionais. O champanhe corria. As câmaras disparavam. Lena usava um vestido preto simples, emprestado pela recepcionista. Era a sua primeira e última noite nesse mundo. Estás linda, disse Richard quando se encontraram. Obrigada, tu também. Ele pegou no braço dela e a conduziu até os convidados. Deixem-me apresentar a minha amiga especial, Lena Mertens. Ela sentia-se como se estivesse a flutuar. A mão dele segurava a dela. Quente, segura. Pela primeira vez em anos, ela sentiu que pertencia àquele lugar. Mas então Emil apareceu com um sorriso zombeteiro. Richard, os investidores japoneses estão à espera. Eu já vou. Richard virou-se para ela. Fica aqui, eu já volto. Assim que ele se afastou, Emil inclinou-se para ela. Aproveita a noite. À meia-noite, o conto de fadas acaba. Vocês enojam-me, ela sussurrou baixinho. E, no entanto, precisam do meu dinheiro. Quando Richard voltou, o seu olhar estava diferente, gelado. Ele lhe levou-a sem dizer nada para o seu escritório. Emil deu-me uma coisa, disse ele, colocando uma pasta sobre a mesa. Uma transferência de 80 mil euros para a tua conta hoje. Os joelhos de Lena ficaram moles. Eu posso explicar. Explicar que compraste a minha confiança, que usaste a minha filha. Não, foi um empréstimo para a operação da minha mãe. Eu queria pagá-lo de volta. Eu ofereci-te ajuda centenas de vezes. Por que secretamente dele? Porque ele impôs uma condição que tu nunca terias imposto. Qual? A voz dele era apenas um sussurro, que eu desaparecesse para sempre após o baile. Ele olhou para ela como se a estivesse a ver pela primeira vez. E concordaste? Não tive escolha. A minha mãe morrerá sem a operação. Richard pressionou as mãos contra o rosto. Podias ter confiado em mim. Em vez disso, mentiste-me. Ele manipulou-te, gritou ela, desesperada. Talvez, mas tu facilitaste-lhe as coisas. Lágrimas corriam pelo rosto dela. Tudo o que sinto por ti e pela Sophie é verdadeiro. Não sei mais o que é verdadeiro, disse ele friamente. Amanhã estarás longe. Quando ele saiu, ela ficou sozinha, desmoronada sobre a secretária. Naquela noite, escreveu uma carta para a Sophie, colorida com pequenas estrelas e corações. Tenho de ir embora para ajudar a minha mãe, mas nunca te esquecerei, minha princesa corajosa. Ainda antes do nascer do sol, ela deixou o hotel. Apenas a sua mala e o seu coração partido a acompanhavam. O outono tinha chegado à Renânia. 3 meses se passaram desde que Lena partiu, e o hotel Heimblick parecia mais vazio do que nunca. Richard estava à janela do seu escritório, a olhar para a chuva que pingava na fachada de vidro. Na sua secretária havia contratos ignorados, relatórios financeiros e uma foto infantil amarrotada. 3 figuras sob o mesmo teto. O pai, eu e a Lucy. Alguém bateu à porta. O Sr. Faulkner, a nova ama, Glória, entrou nervosa. É sobre a Sophie. O coração de Richard disparou. O que se passa com ela? Fisicamente ela está bem, mas não fala com ninguém. Ela só fica sentada à janela, segurando o unicórnio que a Sra. Mertens lhe deu. Richard ficou em silêncio. Era já a 4ª ama em 3 meses. Nenhuma conseguia preencher o vazio que Lena tinha deixado. Onde é que ela está agora? No corredor, senhor. Ela não quer tomar o pequeno almoço. Ele vestiu o casaco e subiu. Quando entrou, Sophie estava sentada no parapeito da janela com um unicórnio nos braços. Princesa. Ela não se virou. Quero ver a Lucy. Richard ajoelhou-se ao lado dela. Ela teve que ir para ajudar a mãe. Lembra-se da carta? Mas eu também preciso dela. Ela era como a mãe.
Porque todas as mães vão embora. Ele a abraçou. As lágrimas dela ardiam como as dele. Às vezes, as pessoas precisam de ir embora para salvar alguém, mas isso não significa que se esqueceram de ti. No dia seguinte, havia um compromisso que Richard nunca gostou: a doação anual do seu hotel ao hospital. Antes ele mandava e-mail. Desta vez ele queria ir pessoalmente. Talvez para dar algum sentido a tudo isso. Durante a visita, ele ouviu uma voz num quarto de paciente. Uma voz que lhe parecia familiar. Estou-lhe muito grata, doutor. Sem o senhor e o senhor Faulkner, eu não estaria aqui agora. Richard aproximou-se da porta. Uma mulher, na casa dos 50 anos, com os mesmos olhos calorosos de Lena, estava sentada na cama. Conhece a paciente? Perguntou o médico-chefe. Não tenho a certeza, mentiu Richard. Como se chama ela? Teresa Mertens, um caso milagroso. A sua filha conseguiu o dinheiro para a cirurgia no último segundo. O pulso de Richard acelerou. Posso falar com ela um momento? Claro, afinal ela deve a sua vida à sua doação. Ele entrou. Bom dia, senhora Mertens. Os olhos dela arregalaram-se. Senhor Faulkner, que honra. A minha filha falou muito de si e da pequena Sophie. Obrigada pelo adiantamento que lhe deu. Salvou-me a vida. Richard pestanejou ao ouvir falar do adiantamento. Sim, ela disse que lhe pagaram um ano inteiro de salário adiantado, um golpe no estômago. Então Lena tinha mentido, mas não para enganar, para preservar a sua dignidade. Sabe onde posso encontrá-la? Em Berlim. Ela agora trabalha num pequeno restaurante chamado Herzensküche, em Prenzlauer Berg. Posso dar-lhe a morada. Naquela mesma noite, Richard estava no carro com o seu motorista a caminho do aeroporto. Reserve 2 bilhetes para Berlim, disse ele. Para mim e para minha filha. Na manhã seguinte, o táxi delas percorria as ruas da capital. Sophie colou-se à janela. Papá, acha que a Lucy vai ficar contente? Espero que sim, minha querida. O restaurante era pequeno, acolhedor, cheio de plantas e risos de crianças. Na mesa ao fundo, Richard reconheceu-a imediatamente. Lena estava ali, com um avental colorido, a trança presa, enquanto mostrava um grupo de crianças como amassar massa. Au! Gritou Sophie de repente e correu. Lena virou-se e congelou. Por um momento o tempo pareceu parar. Então ela ajoelhou-se e pegou a menina nos braços. Minha princesa, sussurrou ela com lágrimas nos olhos. O papá disse que precisávamos de te encontrar. Lena ergueu os olhos e viu Richard. Os olhos dele estavam fixos nela, mas desta vez sem raiva. Apenas calor. Precisamos de conversar, disse ele calmamente. Ela levou-o para uma sala ao lado. Como é que me encontraste? A mãe contou-me. Ela está bem? Lena respirou fundo. Graças a Deus. Por que é que não me pediste ajuda, Lena? Porque não queria que pensasses que estava aqui por causa do dinheiro. Queria manter a minha dignidade e a minha liberdade. Mentiu-me para me proteger. E não confiou em mim, sussurrou ela. Olharam-se longamente, depois Richard aproximou-se. Despediu Emil por tudo o que ele fez e pelo que eu permiti. Lena abanou a cabeça. Acabou. Tenho uma nova vida aqui. Está feliz? Ela hesitou. Ajudo crianças. Faço algo de bom, mas sinto a vossa falta todos os dias. Então volta. Não posso simplesmente desistir de tudo. Então deixa-me ajudar-te a construir algo novo. Um lugar como este no nosso hotel para crianças, para famílias. Tu diriges-o. Tu dás-lhe alma. Os teus lábios rezam. Estás a falar a sério? Nunca nada foi tão sério para mim. Sophie entrou, com uma lata de biscoitos na mão. Podemos levar a Lucy, papá? Richard sorriu. Só se ela quiser. Lena olhou para a criança, depois para ele. Eu quero. Um ano depois, no jardim do hotel, eles comemoraram o primeiro aniversário de Matthew, filho de Lena e Richard. Sophie corria rindo entre os convidados, com um unicórnio na mão. O antigo centro de conferências havia se tornado um centro familiar, um lugar para crianças em situação de vulnerabilidade. O projeto do coração de Lena, financiado por Richard, mas dirigido por ela. Sabes, disse ela baixinho, enquanto estavam lado a lado a observar os seus filhos. Há 3 anos, eu era apenas uma empregada de mesa que alimentava uma pequena princesa. Richard colocou o braço à sua volta, e eu era um homem que acreditava que o amor não voltava. Ele olhou para ela, calmo, seguro, finalmente realizado. Amo-te, Lena. Eu também, sussurrou ela.
Acima deles, o sol da tarde tingia o céu de um dourado quente. O riso dos seus filhos ecoava entre as árvores, leve e livre. E Richard sabia que finalmente tinha encontrado o que nenhum dinheiro do mundo poderia comprar. Um lar, uma segunda oportunidade, um amor que permaneceu.